nós temos uma questão muito próxima da gente, né? Faz uns dias, Wander, eu fui visitar uma propriedade rural, um senhor, muito simpático, muito atencioso, né? Eu gosto muito. Ele tem vários hectares de terra. Ele me disse que, não é necessariamente, ele me disse que não é uma frase dele, mas que ele ouviu e gosta de falar sempre. Ele disse que a terra onde ele mora não é uma terra dele, mas é uma terra que ele tem emprestado das filhas dos filhos dele. Então ele tem que cuidar da terra porque não é dele, é das filhas e filhos. Não é legal? É uma construção de futuro muito interessante, né? Mas é claro que eu posso ler também a partir de outra perspectiva, né? Se a terra que ele está das filhas dos filhos dele, tanto ele tem que cuidar da terra, porque cuidar da terra é cuidar também das filhas e filhos, né? Antes dele, a mãe e o pai dele, as avós e os avós, também cuidavam da terra para ele. Então, essa condição de tempo, de leitura histórica, é uma possibilidade de articular o futuro das filhas dos filhos com o passado, os pais, mães, avós e avós. Há, de alguma maneira, né, uma ancestralidade articulada ao futuro, de alguma maneira. Quando eu visitei, em outro momento, uma retomada Guarani Kaiowá, a liderança, um rezador, Nanderu, me diz que esta terra precisa ser cuidada porque os nossos ancestrais sempre cuidaram ela pra gente. Wander, é quase a mesma coisa, né? E não é, obviamente, a mesma coisa, né? Mas em ambas as situações... Só muda o ângulo. Isso. Mas é a mesma coisa. Isso. É a mesma coisa com outro olhar. Isso. Olhando para trás, um olhando para frente. Isso. Mas é o mesmo conteúdo. Exatamente. Que tem, então, na Terra... É cuidado por gerações. Exatamente. Isso. E que tem na Terra um elemento central, né? Mas é curioso que ambos esses sujeitos fazem parte de concepções, inclusive de tensões totalmente diferentes. Um é produtor rural. Exatamente. E eu escrevi um artigo faz uns dias que eu relato esses dois casos e atento para a necessidade de construção de uma lógica, ou melhor, de uma ética da proximidade, de uma ética do encontro. Nós precisamos rever, reestruturar, repensar, reconstruir a nossa forma de pensar o mundo e a nossa forma de nos relacionarmos com as outras pessoas, né? E com os outros seres, para ser menos antropocêntrico, né? Como é que a gente se relaciona com os outros, né? E nós estamos vivendo nos últimos dias, Wander, questões difíceis aqui no que tange aos processos de retomada Guarani Kaiowá. Sim, né? sim. Parece que o mundo está acabando, né? O Davi Copenaua tem um livro que eu considero o melhor livro de história e geografia indígena do Brasil, chamado A Queda do Céu. A Queda do Céu, do Davi Copenaua. Parece que o céu está caindo. Né? O desafio nosso é segurar esse céu, Wander. Como é que a gente segura esse céu para não cair? Porque se ele cair, acaba tudo, né? Mas para segurar esse céu, nós temos que segurar junto. Não vai ser um sujeito sozinho que vai segurar. Não vai ser uma comunidade sozinha que vai segurar, né? Então a capacidade que a gente vai ter que ter, que não é fácil, porque, novamente, infelizmente as relações de poder, elas se sobrepõem às potências dos sujeitos, dos seres, né? Mas a gente vai ter que ter a capacidade de sentar, ou a gente vai se matar, né? E elementos colocam uma guerra, parece que é incessante. Então, quando você falava antes,
Hunter, de uma questão colocada na Inglaterra agora com o imigrante, nós podemos pensar que comunidades, sujeitos no Brasil foram deslocados numa condição inversa ao migrante. Eles foram deslocados no seu próprio lugar. Não é interessante isso? Excluídos exatamente, da sua propriedade. nos seus lugares. Né? E, de tal maneira, essa construção ideológica, imaginária, simbólica, mas também prática foi se dando, que parece que o de fora é ele. Parece que quem atrapalha é ele. Né? Então, esse tipo de construção, né, a gente vai ter que ter a coragem, né, com as oposições, com os conflitos colocados, poder sentar e precisar de mediadores e mediadoras que façam um pouco essa reflexão. Né? Mas concordo, na medida que a sociedade se vê e se constrói na sua polarização cada vez mais profunda, essas possibilidades de mediação acabam se reduzindo muito.